Olá, eu sou a professora Maria Manuela. Essa é a segunda aula de sistema endócrino e nela vamos abordar o hipotálamo e a hipófise. Os tópicos abordados aqui serão a hipófise e as suas subdivisões, que são a neurohipófise e a adenohipófise, os eixos endócrinos, hipotálamo, as ações dos hormônios da adenohipófise e as ações dos hormônios da neurohipófise. A forma como o sistema endócrino trabalha é muito similar a uma empresa. Existem os eixos hipotálamo, hipófise e glândula periférica, que podem ser comparados ao presidente, gerente e funcionário de uma empresa. Durante o dia a dia, quem é que está colocando a mão na massa? Os funcionários, que são as glândulas periféricas. Então, a gente tem o pâncreas liberando insulina e glucagon para controlar os níveis de glicose no sangue, os ovários e testículos liberando hormônios que vão estimular a produção dos gametas, e a tireoide liberando T3 e T4 para aumentar o metabolismo. Esses são alguns exemplos. Esses funcionários estão ali trabalhando, mas eles recebem ordens. Todas essas glândulas, todos esses funcionários são subordinados, recebendo ordens da hipófise para liberar ou não seus hormônios. Mas a hipófise também recebe ordens, como a gente viu lá na aula passada, essas ordens são vindas do hipotálamo. As relações entre hipotálamo e hipófise serão descritas detalhadamente nessa aula, assim como sua estrutura anatômica, para que assim a gente comece a estudar nas próximas aulas, glândula a glândula, como elas funcionam e como essas duas estruturas presentes no encéfalo atuam no seu controle. Apesar do controle inicial começar no hipotálamo, didaticamente, é mais fácil entender essas relações se a gente começar a estudar pela hipófise. Ela é um órgão endócrino importante que produz, armazena e secreta hormônios. Ela se situa inferiormente ao hipotálamo, numa região chamada fossa hipofisária, que está localizada no interior da célula turca, que é uma depressão do osso esfenoide. Então, ela está muito bem protegida. Ela apresenta duas divisões anatômicas. Um lobo anterior, a adenohipófise, composta de tecido epitelial glandular, e um lobo posterior, que é a neurohipófise, formada por tecido neural. Nessa imagem histológica, dá para ver bem que elas são distintas a nível celular. E embriologicamente também. As duas porções da hipófise são oriundas de fontes distintas. A adenohipófise se origina da bolsa de Rathke, que é uma evaginação embrionária do epitélio faríngeo, e a neurohipófise deriva de uma invaginação do neuroectoderma. Ou seja, a neurohipófise é um tecido neural e a adenohipófise tem uma origem do tecido epitelial. E a gente viu lá na aula passada que as glândulas têm origem do tecido epitelial. Então, percebam essa relação. Falando sobre a adenohipófise, ela possui 3 subdivisões anatômicas. A maior é a parte distal, que é a mais anterior. Imediatamente posterior está a parte intermédia. E superior a ela está a parte tuberal. A parte intermediária tende a ser pouco desenvolvida nos humanos e mais desenvolvida nos animais. Já a neurohipófise tem 2 subdivisões, a parte nervosa ou pars nervosa inferiormente e o infundíbulo superiormente. O infundíbulo da neurohipófise e a parte tuberal da adenohipófise constituem o pedículo hipofisário e é a conexão física entre o hipotálamo e a hipófise. Por muitos anos, ela foi chamada de glândula endócrina mestra, porque secreta vários hormônios que controlam outras glândulas. Só que hoje a gente já sabe que a hipófise propriamente dita tem um mestre, que é o hipotálamo.
As partes da hipófise são distintas em alguns aspectos, principalmente por causa da sua origem embrionária. Então, vale a pena adentrar em cada uma de suas partes, começando com a neurohipófise. A neurohipófise é formada por tecido nervoso, anatomicamente dividida em pars nervosa e infundíbulo, e é o local de armazenamento e secreção de dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina atua no útero para induzir o trabalho de parto. A gente viu isso na aula passada e vai ver um pouco mais no finalzinho dessa aula. Ela atua também sobre a mama para promover a descida do leite. Já a vasopressina também é chamada de hormônio antidiurético e age principalmente nos rins para reter água. Por isso o nome antidiurético, pois inibe a diurese. A neurohipófise é uma extensão do hipotálamo. Ela contém axônios não mielinizados e pituístos, que são células da glia modificadas. Seus axônios são de neurônios magnocelulares presentes no hipotálamo. Neurônios magnocelulares são células grandes e essas células estão presentes em dois núcleos, o núcleo supraóptico e o paraventricular. Núcleo é um grupo de corpos de neurônios no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico são gânglios. Os feixes de axônios dessas células passam através de um infundíbulo até alcançar a pars nervosa. Eles formam o trato hipotalâmico hipofisário. Trato é o conjunto de axônios no sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico são nervos. Então, em síntese, não é a neurohipófise que produz ocitocina e vasopressina. Ela recebe esses hormônios do hipotálamo, os armazena e secreta quando necessário. Eles são transportados ao longo dos axônios e armazenados em seus terminais. Já os pituístos, que também estão presentes na pars nervosa, são células de suporte. A neurohipófise tem um rico suprimento vascular que ajuda na difusão desses hormônios para a corrente sanguínea. A segunda parte da hipófise é a adenohipófise, que é formada novamente por um epitélio glandular, e a sua parte distal é a mais estudada, pois é nela que temos as células produtoras de seus hormônios. São 5 tipos celulares que produzem, armazenam e liberam 6 diferentes hormônios. A produção e secreção desses hormônios são controlados pelo hipotálamo por neurônios parvocelulares, que são neurônios pequenos. Relembrando, os neurônios magnocelulares, que acabamos de ver na neurohipófise, são neurônios maiores. Os tipos celulares da adenohipófise são os somatotropos, que produzem o hormônio do crescimento humano, que é o HGH, os corticotropos, que produzem o hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH, os tireotropos, que produzem o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, os gonadotropos, que produzem os hormônios gonadotrópicos FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante, e os lactotropos, que produzem a prolactina, que é a PRL. O hipotálamo atua secretando hormônios de liberação ou inibição, que então estimulam as células da adeno a liberar ou não seus hormônios. Existem diferentes hormônios de liberação e inibição para os hormônios da adenohipófise, embora os hormônios de liberação sejam os mais comuns. Esses hormônios são secretados como neurotransmissores e entram em um plexo capilar primário localizado na eminência mediana, que é essa região aqui do hipotálamo, e depois seguem inferiormente pelas veias porta hipofisárias até um plexo capilar secundário localizado na adenohipófise. Os hormônios saem da corrente sanguínea e chegam até a adeno, onde vão estimular suas células a secretar ou não seus hormônios. Se o estímulo foi a secreção, os hormônios da adeno entram no plexo secundário e seguem para a circulação geral
para exercer sua ação nos tecidos-alvo. Os plexos capilares primário e secundário na hipófise e as veias porta-hipofisárias formam o sistema porta-hipofisário. Um sistema porta é um sistema de vasos sanguíneos no qual o sangue é coletado de um leito capilar e segue pelas veias até um segundo leito capilar. No primeiro leito capilar, o sangue coleta moléculas, nesse caso, os hormônios de liberação ou inibição, que depois são transportados para os tecidos abastecidos pelo segundo leito capilar, nesse caso, a adenohipófise. Alguns hormônios secretados pela adeno regulam a secreção dos hormônios de outras glândulas endócrinas, que vão formar os eixos hipotálamo, hipófise e glândula. Já outros hormônios vão agir diretamente nos tecidos-alvo não endócrinos. Um exemplo é a prolactina, que vai agir diretamente nas glândulas mamárias. Agora, para ficar bem claras as relações entre hipotálamo, hipófise e glândula periférica, para que possamos prosseguir no conteúdo, temos esse esquema que simplifica os eixos endócrinos. O primeiro é o hipotálamo, que libera hormônios designados aqui como XRH e XIH. Os XRH são hormônios liberadores e os XIH hormônios inibidores. Eles estimulam ou inibem a secreção dos hormônios tróficos da adeno, que corresponde ao segundo nível. Os hormônios tróficos hipofisários agem, então, em glândulas endócrinas periféricas, que é o terceiro nível, e estimulam a liberação dos hormônios periféricos, que aqui foi representado pela letra X. O hormônio periférico tem duas funções. Ele regula vários aspectos fisiológicos e efetua a retroalimentação negativa sobre a hipófise e hipotálamo, o que inibe ou estimula a secreção dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Então, uma alça longa consiste no controle da secreção do hipotálamo e da hipófise a partir dos efeitos provocados pela liberação do hormônio da glândula periférica. Já uma alça curta são os efeitos que atuam entre hipotálamo e hipófise, controlando a secreção entre essas duas glândulas. Agora sim vamos falar sobre ele, o grande chefão, o hipotálamo. Ele é uma pequena região do diencéfalo, localizado inferiormente ao tálamo, por isso o nome hipotálamo. Apesar dele ser o poderoso chefão, ele é muito pequeno. Ele ocupa menos de 1% do volume total do encéfalo e é considerado o centro da homeostasia. Por isso que eu estava falando para vocês na aula passada que esse termo homeostasia está muito ligado ao sistema endócrino. Ele recebe, o hipotálamo, sinais de várias partes do sistema nervoso e esses sinais são diversos. Podem ser conscientes, como por exemplo cheiro, familiar ou desagradável, dor, pensamentos, ou pode ser aqueles em que não temos consciência, como a concentração de íons ou água no sangue, os níveis de glicose, CO2 e oxigênio no plasma, enfim. Lembram que eu disse que um núcleo é um grupo de corpos celulares no sistema nervoso central? Então, o hipotálamo é formado por uma série de núcleos. Cada núcleo ou grupo de núcleos tem funções específicas. Não cabe aqui nós abordarmos essa parte, mas, de forma elencada, as funções do hipotálamo incluem o controle do sistema nervoso autônomo, a manutenção da temperatura corporal e da osmolaridade do sangue, o controle das funções reprodutivas, da ingestão de alimentos. Ele também interage com o sistema límbico, influenciando os comportamentos e as emoções. E é claro, como já vimos, exerce um controle sobre a hipófise através dos hormônios liberadores e inibidores que a estimula a liberar ou não os seus hormônios. Essa é uma tabela onde a gente encontra os hormônios presentes no hipotálamo, a sua estrutura e a sua ação primária.
O primeiro deles é o hormônio liberador de tireotropina, o TRH, que vai estimular a secreção de TSH pelos tireotropos. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide. O hormônio liberador de gonadotropina, que é o GnRH, ele vai estimular a secreção dos hormônios FSH e LH, que é o folículo estimulante luteinizante pelos gonadotropos. O hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, vai estimular a secreção do ACTH pelos corticotropos. O hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, vai estimular a secreção do hormônio do crescimento. O hormônio inibidor, percebam, aqui a gente já tem hormônios inibidores. No caso aqui, o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, que também é chamado de somatostatina, vai inibir a secreção do hormônio do crescimento. E o outro hormônio que a gente tem aqui também, que é inibidor, é a dopamina, que vai ser o hormônio inibidor da prolactina. E aí ele vai inibir a secreção e a síntese da prolactina lá nos lactotropos. Essa imagem esquematiza a relação entre esses hormônios, os hormônios do hipotálamo e os hormônios da adenohipófise. Primeiro aqui com a prolactina, que a gente acabou de ver que ela tem um hormônio inibidor. O TRH vai atuar no TSH e o TSH vai atuar lá na tireoide. Isso a gente vai ver na próxima aula. O CRH vai atuar liberando o ACTH, que vai lá para a medula da suprarrenal estimular a produção de cortisol. O hormônio do crescimento aqui possui dois hormônios, tanto um liberador como um inibidor. E esses dois hormônios vão atuar controlando a liberação do hormônio do crescimento. E a gente tem o GnRH, que vai atuar em dois hormônios, tanto o FSH como o LH, que são hormônios que vão atuar lá nos ovários, no caso das mulheres, e nos testículos, no caso dos homens. Agora, nós vamos ver detalhes de cada um dos hormônios da hipófise. Começando com os hormônios da adenohipófise, temos o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico ou a adrenocorticotrofina, que é produzido nos corticotropos da adenohipófise e faz parte do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O ACTH é um peptídeo de 39 aminoácidos e é sintetizado na forma do pró-hormônio pró-opiomelanocortina. Ele circula livre no plasma, tem meia-vida de 10 minutos e seu receptor na célula-alvo, no caso, na adrenal, é o receptor de melanocortina 2, que é o MC2R. Existe um outro tipo de receptor que o ACTH se liga também, que está presente na pele. Quando estimulada pelo ACTH, as células-alvo, no caso, as células da adrenal, vão atuar provocando a expressão de genes de enzimas esteroidogênicas. Daí já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. A gente viu na aula passada que os hormônios esteroides são produzidos pelas modificações do colesterol, e isso é feito por enzimas. Vimos também que as células que produzem hormônios esteroides são ditas esteroidogênicas e que elas produzem esses hormônios por demanda, porque não dá para armazenar eles devido à sua natureza lipofílica. Resumindo, o ACTH vai estimular a célula-alvo a produzir e secretar hormônios esteroides. E é isso mesmo que acontece. Suas ações incluem um aumento agudo da produção e liberação de cortisol e, a longo prazo, promove o crescimento das zonas do córtex da adrenal que produzem hormônios esteroides. A secreção de cortisol tem um pico no início da manhã e diminui durante a noite. Quem controla a secreção do ACTH é o hormônio liberador de corticotropinas, que é o CRH. O estresse neurogênico, por exemplo, o medo, e o estresse sistêmico, como por exemplo infecções, também vão estimular a secreção do CRH,
que estimula a liberação do ACTH, que vai atuar no córtex da adrenal e por aí vai. O hormônio tireoestimulante ou tireotrofina, o TSH, é produzido nos tireotropos da adenohipófise e faz parte do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. É um hormônio glicoproteico formado por um heterodímero com as subunidades alfa e beta e possui meia-vida longa, que vai de minutos a horas. Sua secreção é estimulada pelo hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH. Apresenta secreção mais alta durante as horas da noite para o dia e mais baixa por volta da hora do jantar. O estresse é um fator que atua inibindo a sua secreção. O hormônio do crescimento, ou somatotrofina, o GH, é produzido nos somatotropos e faz parte do eixo hipotálamo-hipófise-fígado. É uma proteína de 191 aminoácidos, onde aproximadamente metade se liga a proteínas de transporte, que é a proteína de ligação a GH, que é a GHBP. Interessante, pois é um hormônio proteico, mesmo assim se liga a proteínas plasmáticas. A GHBP reduz a eliminação do GH via excreção através da urina e, consequentemente, aumenta sua meia-vida, que é de aproximadamente 20 minutos. Então, é basicamente assim. O hormônio do crescimento, de forma livre no sangue, ele está ativo. Então, para manter ele estocado, digamos assim, já ali pronto na corrente sanguínea para atuar, ele se liga às proteínas plasmáticas. E aí, consequentemente, também vai evitar que ele seja excretado, porque quando o sangue passa através dos rins, ele pode ser excretado na urina. Se na forma livre, é claro. O seu receptor na célula-alvo tem atividade tirosina quinase, ou seja, vai atuar fosforilando proteínas. No fígado, o GH estimula a produção do fator de crescimento semelhante à insulina, que são os IGFs, mas também apresenta efeitos em outras partes do corpo. É um hormônio controlado pelo hipotálamo, tanto de forma a estimular a sua secreção ou a inibir. Isso no caso porque o hipotálamo tem um hormônio que é liberador e tem um hormônio que é inibidor. Muitos fatores externos contribuem para a sua secreção ou inibição, e ele, junto com o ACTH e outros hormônios, são os hormônios do estresse. São hormônios que são estimulados a ser liberados em estímulos estressantes. O hipotálamo vai controlar a sua secreção a partir do hormônio liberador e vai inibir a sua secreção a partir da somatostatina. Ao longo da vida, a secreção é elevada durante toda a infância e atinge um pico na puberdade. Agora, diariamente, a secreção do GH apresenta ritmos, com a secreção máxima durante o sono profundo. As gonadotrofinas, que são o FSH e o LH, são os hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante e fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise-gônada. Hipotálamo-hipófise-testículo nos homens, hipotálamo-hipófise-ovários nas mulheres. De forma geral, promovem a secreção de testosterona nos homens e a secreção de estrogênios e progesterona em mulheres. Porém, nas mulheres, a sua ação é mais complexa. Por último, dos hormônios da adeno, temos a prolactina, que é o PRL. É um hormônio proteico e é o maior deles. É uma cadeia única de 199 aminoácidos. Sua função está relacionada ao desenvolvimento e à função das mamas durante a gestação. Ela não faz parte de um eixo endócrino, eu já citei isso lá no começo, porque ela vai atuar diretamente nas células não endócrinas, principalmente as mamas. Outra diferença aqui é que o controle da sua secreção pelo hipotálamo é inibitório, sendo inibida pela dopamina. Ela circula no sangue na forma livre, tem uma meia-vida de 20 minutos
e as concentrações sanguíneas basais são iguais em homens e em mulheres. É um hormônio que é liberado em resposta ao estresse, então junto com o ACTH e com o GH, ele faz parte do grupinho dos hormônios do estresse. Há alguns estímulos que promovem a liberação da prolactina: medo, cirurgia, excitação, exercícios. Quanto ao ritmo de secreção ao longo do dia, durante o sono ela é aumentada. Agora falando sobre os hormônios da neurohipófise. Seus hormônios são, isso a gente já viu, né? A ocitocina e a vasopressina. Eles são apenas armazenados na neurohipófise, pois são produzidos lá nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo. Eles são liberados em resposta a estímulos que são percebidos pelos corpos celulares e dendritos dos neurônios magnocelulares desses dois núcleos. Ambos são hormônios peptídicos com 9 aminoácidos, como a gente vê aqui na imagem. Começando pela ocitocina. Sua secreção é estimulada pela extensão do colo do útero e ela vai atuar nesse mesmo órgão, provocando contrações, e também vai atuar na progressão e conclusão do parto. Ela pode ser usada para induzir o parto, apesar de ela não iniciar o parto, pois já foi visto que seus níveis sanguíneos só aumentam depois que o trabalho de parto já começou. Estrógenos atuam estimulando a síntese de receptores de ocitocina lá nas células-alvo, e a progesterona atua inibindo a síntese desses receptores. Uma outra função da ocitocina é estimular a contração da musculatura lisa lá nas mamas para ajudar na ejeção do leite. O segundo hormônio da neurohipófise é a vasopressina. A forma humana é chamada de arginina vasopressina e a sigla é AVP. Devido a um de seus efeitos, também recebe o nome de hormônio antidiurético. Esse hormônio vai atuar causando a contração da musculatura lisa de vasos sanguíneos por meio de receptores V1. Já nos rins, o néfron vai expressar um outro tipo de receptor, que é o receptor V2. Esse receptor interage com a vasopressina e vai mediar nos rins a questão da diminuição de perca de água pela urina. Então, como eu disse, né, o hormônio antidiurético, ele inibe a diurese. E o etanol é um inibidor da secreção dele. É por isso que durante o consumo de álcool, a micção aumenta. As referências bibliográficas para a obtenção das imagens e o conteúdo abordado nessa aula foram essas. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E se você quiser, essa apresentação está disponível em arquivo PDF lá no meu perfil do Passei Direto. E aí você pode acessar essa apresentação clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, então por hoje é isso. Nos vemos em uma próxima aula.